acompanha pela mídia, pela internet. Nosso desejo é que Deus, na sua infinita bondade, atinja o seu coração e atinja a sua alma através do culto desta manhã. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo por essa semana, intercedendo pelos enfermos. Algum irmão voluntariamente quer nos elevar a Deus nessa oração? Irmã Andréia Bispo vai nos elevar a Deus. Bispo Freire, oremos. O microfone está chegando aí. Liga, testa e vamos embora. Vamos em frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos lá na tua casa. Que privilégio, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Esteja com os corações aflitos, que às vezes tem procurado uma solução e não tem encontrado. Que a sua fé não esmoreça, Senhor. Ajuda-nos a mantermos a fé em Ti e continuarmos firmes Te buscando. Obrigado pela Tua casa, pela Tua igreja, pelo nosso pastor que tem se mantido firme aqui no Teu trabalho durante tantos anos. Que ele possa se manter por mais anos com a Tua igreja. Fala-nos ao coração nessa manhã, abençoa as programações do dia. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Aí de pé, nós vamos cantar o hino de número 22, do cantor cristão. É um hino que quase... É 22, não é isso? É um hino quase que a gente quase não canta, tá? Mas vamos lá. Os que sabem aí vão ficar firmes aí, vamos cantar esse belo hino. Vamos lá, 407 do HCC. Esse hino é o Salmo 1. Podem assentar, irmãos. Esse hino é o Salmo 1 cantado. Vamos cantá-lo. Já cantamos no mês passado, já tem noção. Bem
Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Salmos 1, 1 e 2. Ninguém pode dizer que esse hino é antiquado, né? Porque ele é a Bíblia, não é o Salmo primeiro. Então está dizendo que a Bíblia é antiquada. Muito bem, meus queridos irmãos, muito obrigado pelo carinho demonstrado a nós, não é? Ore por nós, porque a tarefa não é fácil, principalmente nesse momento difícil que nós vivemos, não é? Vocês vão me chamar de doido, mas tem um momento que eu oro a Deus pedindo para não ficar doido. Ó, Senhor, me segura, me ajuda, porque as coisas não são fáceis não é? E a vida da gente é pensar na igreja, pensar nos irmãos, pensar no futuro, quem vai ser. Mas Deus vai cuidando da gente. Todo domingo, Deus nos dá força e a gente está aqui para trazer mais uma mensagem. E quero dizer para os irmãos que aquilo que a gente traz é aquilo que a gente tem de mais sincero dentro da gente, fundamentado na palavra de Deus. E às vezes as mensagens são assim, de estímulo. Às vezes as mensagens são duras, mas são mensagens que a gente traz com amor, apesar de duras, apesar de às vezes a gente sair meio bravo com o pastor, mas pode ter certeza, eu quero que você tenha certeza, não é nada pessoal contra absolutamente ninguém. E quero dizer mais uma coisa, tudo que possa acontecer em termos de relacionamento, às vezes acontece, mas do meu lado, para vocês, não existe nada pessoal e não existe resíduo, mágoa, absolutamente nenhuma, tá? E também procuro não tratar ninguém diferente um do outro. Eu procuro. Se alguém percebe isso, me perdoe, tá? Mas para mim todos vocês são iguais. Tanto o mais pobrezinho, não é? Quanto o melhorzinho lá. Todos são iguais. E que Deus nos abençoe. Continuemos assim, não é? Juntos. Muito bem, vamos dedicar. Caliane está esperta, nem saiu do piano, porque sabe que vai tocar mais, não é? Então a Caliane vai tocar o hino, enquanto ela toca o hino, os irmãos estarão dedicando seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Amós, capítulo 3, versículos de 7 a 15. O texto é um pouco longo. Amós, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé, em respeito à palavra de Deus. Amós, capítulo 3. É só cantar a musiquinha, né? Já cantou? Canta aí, o que você acha? Começa de Salmo, vai para Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, depois Amós. Amós 3, de 7 a 15. Eu leio um e vocês lerão o seguinte.
e bem bonito, hein? Para que essa molecada começar a aprender a ler na Bíblia para essa garotada, hein? Vamos lá, eu leio 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas com um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, os chifres do altar serão cortados e cairão, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim. Muito bem, completar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é atual, mais em dia que o jornal. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã. Senhor, me ajude. Eu preciso da tua ajuda. Eu não sou nada, apenas um servo. Fica conosco. Tenha piedade de nós. Perdoa os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a andar por veredas direitas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se. Vou começar fazendo uma pergunta. Os irmãos, esse texto foi familiar com alguma coisa? Eu não. Não perceberam nada? Eu vou pregar, depois eu falo. Irmãos, vou começar falando um pouquinho sobre o profeta Amós. Eu começo dizendo o seguinte: Amós, ele não era profeta de nascença. Ele não tinha carreira profética. Ele foi chamado já na sua, meia-idade. Já era um homem experiente, ele já era um homem definido na vida, tinha profissão. Vocês vejam como é que Deus faz algumas coisas que a gente não entende. Deus não chamou um profeta de carreira. Deus chamou um homem já, talvez de meia idade, vida financeira definida já, e falou: larga tudo aí que eu tenho uma missão para você. Segundo, bom, ele era lavrador, não é? Ele tinha plantações, e ele também criava animais, não é? Ele tinha lá os seus gados, ele cuidava lá dos seus animais. Então ele vivia disso. Uma segunda situação é que ele foi profetizar no norte, no reino chamado Reino de Israel. E não é demais dizer que quando dividiu o reinado, o reino do norte passou a ser o reino de Israel, com a capital Samaria. E o reino do sul passou a ser chamado do quê? Reino de Judá. Não é? Ele saiu de Judá,
lá no sul, não é? Onde tinha lá, onde tinha Jerusalém, onde o povo entendia que Deus habitava ali, o povo entendia que o povo tinha que adorar ali, e ele foi para Samaria. E você sabe que em Samaria, o povo de Samaria foi induzido por Jeroboão a não descer para Jerusalém para adorar lá. Porque quando foi dividido, Jeroboão ficou com medo do povo descer para adorar, e lá Reoboão, filho de Salomão, cativasse o povo e fizesse o povo se voltar contra Jeroboão. Veja como é que o coração é duro. Deus falou por assim: Jeroboão, se você fizer tudo direitinho, me obedecer, eu vou abençoar você, tá? Eu vou fazer de você uma linhagem em Israel. O que Jeroboão faz? Pega, levanta altares lá em Betel, altares de idolatria, e fala para o povo: não desçam não, adore aqui. E qual foi o altar que ele fez lá? Um bezerro. Lembra lá de Moisés? Botou um bezerro lá para o povo adorar. E parece que Josias no futuro destruiu isto. Havia sepulturas ali em volta ali. Josias tirou os ossos da sepultura e colocou naqueles altares e profanou aqueles altares para o povo não ir mais adorar. O povo abandonar a idolatria. Então, o povo estava totalmente desvirtuado. O povo de Israel estava totalmente desvirtuado, totalmente afastado do Senhor. E é interessante, não que não houvesse cultos, havia cultos também. E você vê Amós dizendo aí, ele sendo a boca do Senhor e dizendo: tira diante de mim essa bagunça aí, eu não quero ouvir esses cânticos de vocês não. Eu não quero o culto de vocês, eu não aceito. Vocês estão com as mãos manchadas. Podem ver lá que é isso. Bom, então dito isso, ele saiu lá do sul e foi profetizar lá no norte. O pessoal rejeitou ele, sabe quem rejeitou ele? Falou: quem é você? Você não é nada, você vem lá, você vai atrapalhar a nossa vida aqui, não é? E o povo, assim, havia uma classe bem privilegiada, havia os pobres, mas havia uma classe bem privilegiada. E a classe privilegiada estava esmagando os pobres. Injustiça corria por todos os lados. Havia muita corrupção. Havia quem vivia em casa de marfim e havia quem não tinha casa para morar porque estava totalmente endividado, porque os ricos tomaram tudo. Então era mais ou menos por aí. Então, agora eu vou entrar na introdução que está anotado aqui. O desvio dos caminhos do Senhor tem sido a temática da humanidade desde Adão. Pelas Escrituras temos visto Deus disciplinando, avisando o seu povo dos seus descaminhos, mas sempre vemos a ação de Deus no sentido de trazer de volta aqueles que são seus. A disciplina de Deus, mesmo para o norte, Israel, era para trazer de volta. Portanto, irmão, quando você sentir que as coisas não estão bem, que você está sendo disciplinado, note e creia que Deus não é mau, Deus continua sendo amor. O desejo de Deus é sempre nos trazer de volta para si, sempre para nos trazer para os seus braços. Deus não odeia a humanidade. Deus não odeia os seus servos. Deus não odeia a sua igreja. Deus não odeia a mim. Deus não odeia você. O nosso Deus, essencialmente, é um Deus de amor. Não é? É um Deus de amor. Então, biblicamente, nunca vimos um Deus destituído de amor. Se você e eu examinarmos a Bíblia, nós não vemos aqui um Deus, não é, destituído de amor. Sempre quando há disciplina, sempre quando há sofrimento, para que o povo perceba que é hora de deixar os caminhos errados e é hora de voltar para o Senhor. Era isso que ele queria.
Era exatamente isso que ele queria. Mas infelizmente, não é? E foi dentro desse contexto aqui que acabou, tá? Acabou Israel. Ficando só a tribo do sul. O que aconteceu? A Síria veio e veio com tudo, não é? E acabou com o sentimento de nação. Então, irmão, se você está sofrendo um pouquinho aqui, saiba que eu não posso dizer que é disciplina de Deus, tá? Porque eu sou eu, você é você. Eu sei o que eu fiz e você sabe o que você fez. Se não fez nada, ótimo, não é? É prova da fé, não é? Se fez, é para voltar para o Senhor. Se está afastando, é para voltar para o Senhor. Sempre essa é a temática da Bíblia, não é? Volta para mim, diz o Senhor. Lá em Amós diz assim: buscai-me e vivei. O próprio Amós diz, sendo a boca de Deus, ele diz: buscai-me e vivei. Porque só buscando a Deus que nós temos o verdadeiro sentido da vida. Nós vimos hoje aí, Jesus é o caminho, na lição da EBD, não foi? É o caminho, a verdade e a vida. Só em Deus nós temos a vida em essência. Não adianta buscar os prazeres do mundo, tá? Não adianta. Os prazeres do mundo são vãos. Os prazeres do mundo não satisfazem a nossa alma. Os prazeres do mundo não preenchem aquilo que nosso coração mais necessita, que é de uma verdadeira comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Muito bem. Vamos lá para os versículos, tá? No 1, a temática é Deus se mostrando, Deus mostrando que Ele é poderoso. Então ele mostrando lá. O crédito diz que o leão é o próprio Deus. E o leão diz assim: o leão dá o seu bramido. Quando o leão dá o seu bramido, é hora de correr. É hora de se salvar. Então Deus está dizendo assim, olha, segundo Crédito, um comentarista, Batista, está dizendo assim: Deus está dando o seu bramido. Como é que ele daria o seu bramido? Através da voz do profeta. O leão está chegando. O leão está chegando. Então, a ideia é a seguinte: se salvem. Se salvem. Isso aplica-se ao nosso contexto social no momento? Isso aplica-se a qualquer época. Tanto nas nossas vidas pessoais, quanto na nossa vida como igreja, como na nossa vida como nação, como na nossa vida como povo de Deus que somos. Isso se aplica. Então, o profeta está dizendo, não é? O leão está dando o seu bramido. E é interessante que no versículo 7 nós lemos assim: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Naquele tempo lá, os profetas eram a voz de Deus. Hoje, em tese, em nosso tempo, os profetas são as vozes dos pastores, não é? Então está dizendo, Deus não vai fazer nada sem avisar através dos profetas. E é aí que o profeta sofre, porque o profeta fala de coisa séria, e aí a gente não acredita, não é? A gente não acredita. Então, a coisa é séria. Então, o profeta estava dizendo, o leão está bramindo. Então, dá tempo de se salvar. Não é? Em um aspecto bem prático, vocês precisam se corrigir. Ele falando com o povo de Israel, vocês precisam se corrigir do que vocês estão fazendo. Tá? Aí depois, no versículo 9, diz assim: os palácios de Asdod e da terra do Egito deveriam ouvir o Senhor. O Egito era uma nação cruel, era uma nação ímpia. E também, dentro do contexto geral aqui, a Síria era uma nação ímpia. Israel era uma nação que tinha uma cultura religiosa, digamos assim, moralista, dentro do ensino religioso do temor ao Deus Jeová, ao Deus verdadeiro.
Então o que acontece? Aquelas nações vizinhas estavam de boca aberta ao ver o que Israel estava fazendo. Porque nem eles, com a idolatria, com a maldade deles, estavam fazendo coisas tão erradas que Israel estava fazendo. Eu estou dentro do contexto aqui, tá? O Egito, a Síria, aquele povo ficava bom. Como é que pode a cultura que vocês têm, a cultura religiosa que vocês têm, fazendo o que vocês estão fazendo? Entre outras coisas, cultos orgíacos, e vai por aí afora, não é? Então, eu tenho medo de algumas coisas que eu vejo acontecer hoje. Não quero entrar em detalhes para não entrar em polêmica, não é? Mas eu tenho medo de algumas coisas que eu vejo acontecer hoje. Né? Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer assim, o leão está rugindo. Então, há tempo de se salvar. O leão está rugindo, há tempo de se salvar. Mas vamos em frente aqui, eu não vou ler o comentário não, devido ao nosso tempo aqui. Lá no versículo 9 ainda diz assim, Samaria deveria ver as opressões que estavam no meio dela. Samaria deveria ver o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo ali. Então ali havia muita corrupção, muito julgamento indevido, injusto, muita falta de perdão, no sentido assim, de tomar tudo do pobre, em juízo. Eu tenho que medir muitas palavras, não é? Ele tomar tudo do pobre ali em juízo, injustiça social, muito forte. Então o que acontecia? Havia dois lados, um lado muito rico e um lado muito pobre, um lado assim, muito evoluído financeiramente, outro lado miserável, passando fome. Mas não porque eles não tivessem, eles tinham. Mas tudo que eles tinham foi tomado por violência. E a gente sabe o fim de tudo isso. A Síria veio e levou toda a riqueza. E botou um outro povo ali para acabar com a nacionalidade judaica ali em Israel. Então, era isso. Samaria deveria fazer a leitura do que ela estava fazendo. Então, trazendo para o nosso contexto. Sempre é bom fazermos a leitura de como estamos vivendo e do que estamos fazendo. Por mínimo que seja, é tempo de voltarmos para o Senhor. Por mínimo que seja. Eu não estou aqui acusando absolutamente ninguém, não é? É fazer leitura. Fazer leitura. Há uma tendência muito grande no homem de fazer o que é errado e achar que está fazendo certo. Na sua leitura, não, eu estou correto naquilo que eu estou fazendo. Mas, precisa ver, eu estou achando, mas Deus está achando, o meu próximo está vendo uma vida correta em mim, não é? Então, é sempre tempo de fazermos essa leitura. Então, é para isso que o profeta chama Samaria, não é? Samaria, que é o reino do norte, tá? Está aí no versículo 9. Quer ver? Eu vou ler aqui, vou ler o crédito, ele diz assim: o povo hebraico, com todos os seus privilégios religiosos, eram mais pecaminosos que os pagãos. Havia arrogância, crueldade, injustiças, subornos a juízes, roubo, hipocrisia era coisa comum ali no meio do povo. Isso se pode aplicar ao povo de Deus hoje? É uma pergunta do crédito aqui, não é minha essa pergunta, não é? Isso pode se aplicar ao povo de Deus hoje? Mas vamos em frente aqui, nos versículos 10 e no versículo 11. O profeta diz assim, que o povo não sabia fazer o que é certo.
É aquela questão da autoleitura. O povo não sabia fazer o que é certo. Ele estava fazendo o que era errado, e quando chamava para a autoleitura, ele dizia: não estou fazendo nada. Já viu aquela pessoa que está andando errado, está fazendo alguma coisa errada, está prejudicando alguém, e você tem liberdade com ela, você vai chamar a atenção dela? Já viu ela falar assim? Mas eu não estou fazendo nada. Maior cinismo. Maior cinismo. Mas eu não estou fazendo nada. Além de tudo, é mentira. Além de ser cínica, é mentirosa. Porque a leitura que todo mundo faz é que está fazendo coisa errada. Era mais ou menos assim que acontecia com Samaria. O comportamento era: mas nós não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Cinismo, mentira, não é? No meio do povo, não é? Então, o povo não sabia fazer o que é certo, só violência e destruição. Por isso o Senhor faria levantar um inimigo para destruí-los. As fortalezas e os palácios não resistiriam. Pode ver, está no versículo 10 e 11. Se não tiver, pode cobrar de mim depois. Então, tudo aquilo que eles acumularam seria destruído. As casas deles, muito chique. Eu não sei como é que era uma casa lá com cama de marfim. Eu não sei nem como é que é isso, esse negócio. Mas para eles era uma coisa assim de gente milionária. Não é? Tudo seria destruído. Imagine lá, né? As riquezas que eles acumularam. Digamos que eles tivessem riquezas, tivessem ouro. Hoje nós sabemos que a Síria entrou. A Síria era uma nação cruel. Ela entrou com o julgamento de Deus. Deus poderia impedir, mas ela entrou. Mas nós sabemos também que Deus poupou muita gente inocente. Eu gosto de pensar nisso, irmãos, nessa bondade de Deus. A gente gosta muito de cantar a bondade de Deus, não é? E realmente, de vez em quando eu cito essa música aqui, realmente é uma música bonita e é uma música verdadeira. É uma música bonita, moderna, e é uma música verdadeira. Deus realmente é bom. E eu gosto muito de pensar nesse sentido. Vejam só, nos tempos de Noé. Imagina um mundo inteiro reprovado por Deus. Não adiantava. Ninguém ali iria se arrepender. Mas tinha um. Quem era, como diz o outro, quem era esse um? Noé. Deus fala: Noé, você é justo. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. É um elogio de Deus, não é? Não que a gente queira ser, mas aliás, tem que querer, não é? Mas é um elogio de Deus. Você é justo, eu vou te proteger. Eu quero dizer que, digamos assim, há esse círculo de proteção de Deus diante daquele que é justo. Deus protege os seus. A palavra de Deus diz que Ele conhece os que são seus. E aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está lá. Não é? Deus conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, irmãos, a gente vê aqui que houve também proteção de Deus sobre alguns. Mas o profeta diz: vai ser tudo destruído. Não adiantou nada tirar os pobres, não adiantou nada roubar, não adiantou nada fazer maldade, porque vocês vão pagar o que vocês fizeram. Ouvindo esses dias um grande pregador, ele disse que Deus faz mais ou menos assim. Deus tem um limite de tolerância com a impiedade. E ele, na linguagem dele, bem simples, explicando assim: Deus vai dando corda para a humanidade. Deus vai dando corda para a humanidade. Quando chega o momento em que ele vai exercer a sua justiça, ele puxa. E a hora que ele puxa, não sobra ninguém. A hora que Deus puxa, não sobra ninguém. Então é muito interessante a gente perceber que Deus está dando corda. Eu vejo hoje Deus dando corda para a humanidade. Eu vejo hoje, por exemplo, uma Europa que brincou muito com Deus. Eu vejo muito uma Europa que brincou muito com Deus. Não sei como é que está lá. Hoje não divulga, o que divulga não dá para acreditar.
A coisa está mais ou menos assim, né? Não dá para acreditar em nada que a Bíblia fala, não é? Mas o velho mundo lá brincou muito com Deus. Achou que eles podiam tudo sem Deus. E nós vemos o mundo, na verdade, todo entrando numa crise, não é? E Deus está dando corda. Mas o leão está rugindo. Dá tempo de se salvar. Dá tempo para nós nos salvarmos. Dá tempo para nós voltarmos para o Senhor humildemente. Não que eu esteja julgando aos irmãos, não é nada disso, não é? Se você já está no caminho, que Deus abençoe, não é? Então, mas ele está dizendo aqui que o povo não sabia fazer coisa boa. O povo estava certo de que estava fazendo coisa certa, não é? E havia cinismo, né? Então, o povo só fazia violência, destruição. E aí, a Síria levantou-se futuramente. Ainda, no versículo 12 e 13 diz assim: as ovelhas seriam livradas da boca do leão. Foi o que eu disse agora há pouco. As ovelhas seriam livradas da boca do leão. O Deus de Jacó professa contra a casa de Jacó. Deus livraria as suas ovelhas da boca do leão. E eu creio que hoje também Deus livra as suas ovelhas da boca do leão, não é? E o leão é cruel. O leão é cruel. E por último aqui, diz assim: Deus disse que visitaria a casa de Israel, os altares de Betel. O que são esses altares de Betel? Coisa de Jeroboão lá no passado. Olha, vocês não precisam ir a Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Eu vou fazer um Deus para vocês aqui, e é a mesma coisa. Deus não pode ser substituído. Deus deu a chance a ele. Ele poderia levantar um altar lá para o Deus verdadeiro, e levar o povo a adorar o Deus verdadeiro. No entanto, ele levantou um altar de idolatria. E a idolatria corrompe os nossos corações. E Deus odeia a idolatria. Quando eu digo Deus odeia a idolatria, eu estou dizendo o seguinte: Deus não admite ser substituído por nada. Deus não admite ser substituído por nada. Qualquer coisa em nossos corações que colocamos no lugar de Deus, saiba que precisamos abandonar e precisamos encarar como idolatria. Ok? Vamos terminar aqui, que já vimos, não é, o contexto aqui do texto que lemos. Vamos aplicar aqui 3 lições para as nossas vidas. Primeira, irmãos, é preciso dar ouvidos à palavra do Senhor, sempre, em todas as épocas. Não desfaleça. É preciso sempre ouvir a palavra do Senhor. O Senhor sempre falou ao homem e ainda fala em nossos dias. Deus sempre falou ao homem e ainda fala em nossos dias. O leão está rugindo sempre, não é? O leão está rugindo. E o rugir é a boca do profeta. Uma segunda situação aqui. O Senhor chama o povo a uma reflexão sobre as suas atitudes e pecados. Sempre é oferecida uma oportunidade antes da disciplina. Já viu aquela mãe que fala assim? Às vezes eu vejo Deus como uma mãe que fala assim, ó: vou te dar mais uma chance, tá? E eu creio que Deus sempre nos dá mais uma chance. Eu creio que Deus sempre deu uma chance a mais para o seu povo. Deus nunca fez injustiça. Infelizmente a disciplina veio pesada, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Mas Deus sempre deu uma chance. Lá no Reino do Sul, Jeremias, Deus falando através de Jeremias. Lá no Reino do Sul, Deus falando através de Ezequiel. Nós estudamos no mês passado, né? Ezequiel profetizou lá no exílio babilônico. Deus mandou o povo para lá, a Babilônia foi lá, invadiu, levou o povo para o exílio e levantou um profeta lá para animar o povo, para dizer para o povo se arrepender, para dizer que ainda havia esperança. Que Deus maravilhoso, não é? Deus sempre nos dá uma chance. E Ele é aquela mãe que diz assim: vou te dar mais uma chance, hein? Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso mostra, exprime o amor de Deus.
E uma terceira situação para encerrar. Todos os bens, fruto da desonestidade deles, seriam destruídos. Nunca percamos a visão de que o nosso Deus é um Deus de amor. Quem atrai a disciplina é o homem com sua desobediência. Quem sempre atrai a disciplina é o homem. Nós vemos lá no Éden. Quem atraiu a disciplina? Foi Deus que falou assim, chegou um belo e falou assim, vou disciplinar vocês? Não. Foi Deus. Deus falou, não é para fazer isso. Fizeram, consequência. Todos pecaram. Não é? Aí Deus deu a chance. Cristo veio para nos resgatar do pecado. Tudo isso por quê? Deus sempre dá uma chance para o seu povo. Irmãos, os irmãos sabem de onde eu tirei essa pregação? Os irmãos prestaram atenção no texto? De onde eu tirei essa pregação? Pode falar alto aí. Da Bíblia, tudo bem. Não, Bonito. vocês leram? Eu fiz de propósito. Tá aqui, você pode ler depois isso aqui, tá? Aí vocês vão ver que eu não menti em nada aqui, tá? Depois vocês dão uma lidinha aqui. Porque nos dois últimos vezes, não sei se vocês perceberam, estou colocando sermões meu aqui. E esse é um dos sermões que eu preguei, tá? Ok? Tá bom, pessoal, vamos cantar? 42, é 42, né? O hino que nós vamos cantar. Vamos colocar em pé e vamos cantar ao Senhor. Oi? É 4-4, né? 4-4. Tem tudo a ver o hino, hein? Vamos lá. A linda história de Jesus, o Salvador.
Nós vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Depois do término, temos a reunião com a diretoria. Os irmãos que puderem estar lá, estejam lá. Enquanto a Kaliane executa um hino, vamos colocar diante do Senhor, tá? Vamos olhar para dentro de nós, vamos ver o que nós precisamos corrigir de nós mesmos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Já vou dizendo para vocês, tá? Eu preciso muito da ajuda de Deus. Eu não quero cinismo diante de mim, não. Eu sei que eu estou errado, eu preciso me corrigir, tá? E não tenho tido forças em algumas coisas na minha vida. Às vezes eu suspiro e digo, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não estou dizendo que Deus também está aí com chicote para mandar em cima de vocês, não. Não é isso, não. Nosso Deus é um Deus que sempre nos ajuda, nos dá uma oportunidade a mais. Vamos buscá-lo. Buscar-o enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja está diante do Senhor, ó Pai, para dizer para o Senhor que nós precisamos do Senhor. Inclusive, nós precisamos que o teu Espírito Santo nos convença, Pai, de nossos pecados, nos convença da tua justiça e nos convença do teu juízo, porque é para isso que o Espírito Santo veio, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós sabemos que sem o Senhor nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu peço ao Senhor que purifique as nossas mãos, nos limpe de todo pecado, Senhor. Eu peço ao Senhor que limpe os nossos corações. Eu peço ao Senhor que limpe as nossas mentes. Eu peço ao Senhor que nos ajude a olhar com bastante cuidado os caminhos que temos andado. Eu peço para o Senhor nesse instante por todos os irmãos aqui presentes nesta manhã. Eu te agradeço pela tua palavra e te agradeço pelo que o Reino do Norte passou. Não que batemos palma para isso. O Senhor não gostaria disso, nem nós. Mas que aprendamos, ó Pai, essas lições que eles aprenderam com tanto sacrifício, com tanta aprovação. Ajuda-nos, ó Deus, a escolhermos sempre o caminho da obediência ao Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Há momentos que nós nos sentimos totalmente sem forças. Estamos esgotados, às vezes espiritualmente, emocionalmente esgotados. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Se há algum coração aqui desconsolado, esteja consolando. Algum coração triste, alegre. Mostra-nos o caminho que nos traga de volta neste dia ainda para continuarmos a adoração ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. À noite, todos aqui
É o nosso apelo. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo. Ok? Vou subir imediatamente para